1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Essa é a leitura do texto a ser pregado, a ser exposto. Um outro texto que eu gostaria que os irmãos também acompanhassem a leitura, pois eu darei uma explicação a respeito de uma questão que surge aqui nessa passagem do capítulo 3, e eu julgo que seja importante esclarecer aos irmãos. Por esse motivo, antes de fazer a leitura de 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 5, nós faremos uma leitura de alguns versos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Os irmãos devem estar lembrados que, quando demos início à exposição de 1 Tessalonicenses, nós fizemos referência ao capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, pois é nele que Lucas, o médico que escreveu este livro, relata a história a respeito da conversão dos homens, das pessoas, de uma forma geral, da Tessalônica. Então, o livro de Atos, capítulo 17, relata a conversão desse povo. E é por isso que nós faremos a leitura de Atos 17. Vamos ler a partir do verso 15, Atos 17, 15, que diz assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Até aí a leitura do livro de Atos é apenas uma leitura, mas agora sim nós voltaremos para 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Até aí a leitura da palavra. Nós iremos mais uma vez orar pedindo a bênção de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-nos entendimento, ilumina nossa mente e o nosso coração, para sermos exortados de forma clara e advertidos pela Tua palavra. Dá-nos compreensão desse texto, para a honra e glória do Teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que veremos agora, neste capítulo 3, na verdade, é uma continuação daquilo que o apóstolo Paulo falou entre os versos 17 e 20 do capítulo anterior, conforme vimos semana passada.
De forma resumida, aquilo que Paulo havia dito aos seus leitores tessalonicenses entre os versos 1 a 16 do capítulo 2 foi uma recordação do seu trabalho e conduta enquanto Paulo estava entre eles, os tessalonicenses. Dos versos 17 a 20, Paulo passou a descrever seus pensamentos e sentimentos pelos irmãos desde que partiu de Tessalônica. Portanto, nos versos anteriores até o verso 16 do capítulo 2, ele fala do contexto no qual ele estava em Tessalônica, e do verso 17 ao 20, ele fala do contexto no qual ele havia deixado Tessalônica. Isso nós observamos no domingo passado. Apesar do que diziam seus adversários, seu fracasso por não retornar a Tessalônica não significava que ele não tivesse interesse pelos irmãos daquela cidade. Várias vezes Paulo tentou voltar, mas a cada tentativa algo o impedia. Quando Cristo retornar, dizia Paulo, quero ter a alegria de vê-los na presença do Senhor e não ser envergonhado. Por esse motivo, ele estava ansioso para ver seus convertidos crescerem e se desenvolverem na fé. Paulo se deparou com uma dificuldade. Ele não pôde retornar a Tessalônica, mas, por essa razão, não pôde descansar enquanto não teve notícias daqueles irmãos. Esse, portanto, é um resumo do capítulo 2. Já no capítulo 3, veremos que Paulo tomou a boa e acertada decisão de enviar seu companheiro de trabalho Timóteo, embora isso significasse que ele tivesse que enfrentar sozinho a difícil tarefa de pregar, trabalhar e se defender dos perigos em Atenas. A tarefa dada a Timóteo era a de fortalecer a fé dos tessalonicenses para que eles resistissem à perseguição. Paulo não queria que a boa obra já realizada entre eles fosse destruída por meio de pessoas que se afastavam cada vez mais do Evangelho. É o que veremos hoje nesses 5 primeiros versos. Timóteo já havia voltado de sua missão e Paulo ficou grandemente feliz com a notícia trazida por ele. Os crentes em Tessalônica haviam progredido em sua fé e amor, e eles mesmos tinham desejo de ver Paulo, tanto quanto Paulo tinha o desejo de vê-los. Paulo não sabia como agradecer a Deus por uma notícia tão boa. Ele desejava, mais do que nunca, revisitá-los, para que pudesse ajudá-los ainda mais e fortalecê-los na fé e no conhecimento do Salvador, conforme nos é dito nos versos 9 e 10, que veremos em outros domingos. Mas Paulo só voltará a vê-los se for da vontade de Deus. Deus é quem guia o progresso dos tessalonicenses e somente Deus pode torná-los fortes. Tendo em vista a volta de Cristo, eles devem crescer em amor e santidade, mesmo não tendo Paulo por perto. A primeira observação que julgo ser necessária fazer diz respeito àquilo que eu já informei aos irmãos. Há uma, pelo menos aparente, discrepância entre aquilo que o apóstolo Paulo nos diz nesta carta aos Tessalonicenses, logo no verso de número 1, com aquilo que Lucas nos diz em Atos 17.
A discrepância, a diferença que se pode perceber logo de início, e eu vou dizer por qual motivo essa questão tão técnica está sendo reforçada por mim no final da explicação. Observe que Paulo diz, no verso 1, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Observe que Paulo vai utilizar o verbo no plural. Paulo diz que em Atenas eles ficaram sozinhos, o que obviamente implica em que Paulo não estava só em Atenas. Mas conforme a nossa leitura em Atos dos Apóstolos, o texto registrado por Lucas nos diz que Paulo ficou só. É isso que nos diz. Voltemos lá para Atos 17. Observe, Atos 17, 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, Paulo, depois de Bereia, foi até Atenas. E ele foi encaminhado por um grupo de homens que protegeram o apóstolo Paulo até que ele chegasse sob os seus cuidados em Atenas. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Paulo, portanto, estava só em Atenas. Observe o verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E até o final do capítulo 17, não há qualquer registro da chegada de Silas e Timóteo. Por que é importante nós nos atermos a um detalhe como este? Porque muitos crentes, quando se deparam com dificuldades no texto bíblico, muitas vezes eles chegam a enfraquecer na fé ou serem ludibriados por aqueles que dizem que há uma contradição nas Escrituras e que, portanto, a Bíblia não é palavra de Deus. É um livro cheio de falhas e de contradição. Uma destas falhas e contradições, das muitas que há, segundo dizem, é esta que nós nos referimos aqui. O texto diz uma coisa em Atos e em Tessalonicenses diz outra. Ora, será que existe alguma explicação plausível, racional, razoável para explicar essa aparente discrepância? Sim, há. Há, na verdade, muitas. A primeira delas é que os irmãos devem estar lembrados que desde o início desta primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo, que é o autor da carta e não outro, ele inclui Silas e Timóteo, como se estes fossem coautores. Sabemos nós que não são, mas Paulo faz questão, em deferência, em consideração, em virtude destes irmãos terem trabalhado conjuntamente com ele, de incluí-los como se eles fossem coautores da carta, não sendo. Os estudiosos vão chamar esse tipo de escrita, ou essa forma de escrever, incluindo outros que na realidade não estão presentes, ou não, no caso, não são os autores, como uma forma epistolar ou editorial de escrita, que necessariamente não corresponde à realidade. É mais uma questão de deferência, de consideração para com os outros. Então, uma explicação é que Paulo utiliza aqui o verbo no plural, sozinhos. Estávamos sozinhos em Atenas, quando de fato somente ele estava só, da mesma maneira que ele faz com relação à autoria da carta.
por uma solidariedade, por um respeito a Silas e Timóteo, ele os inclui. Essa é uma explicação. Corrobora com isso o fato de que, no versículo de número 5, Paulo, aí sim, vai fazer referência ao mesmo contexto e vai se referir a ele, somente a ele e não aos outros dois. Observe o verso 5. 1 Tessalonicenses 3,5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, ele já utiliza aqui o pronome possessivo na primeira pessoa do singular. Foi por isso que eu, já não sendo possível continuar esperando, eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Portanto, esta é uma prova de que de fato é possível que esta seja uma boa explicação. Paulo, no verso 1, utiliza o plural, no sentido de que ele não estava sozinho, mas ele estava acompanhado de outros irmãos, provavelmente Silas e Timóteo, mas por uma questão de solidariedade, de uma forma descrita epistolar ou editorial, mas que no fundo, ele estava sozinho, conforme o registro de Lucas. Essa é uma explicação bem razoável. Faz sentido com a escrita desta carta. Uma outra explicação possível é admitir que Paulo, ele de fato, por um dado momento, esteve acompanhado de Silas e Timóteo, e que também faz sentido. E isto se dá se nós observarmos mais de perto o que Lucas nos diz em Atos 17, do verso 15 em diante. Observe o que é que Lucas diz. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, verso 15, e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Portanto, segundo Lucas, ele até o presente momento estava só. Agora observe o verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo dá ordem àqueles que o acompanharam de Bereia até Atenas, para que eles deem ordem a Silas e Timóteo, para que Silas e Timóteo saiam de Bereia ou da Macedônia e se encontrem com Paulo em Atenas. Portanto, Paulo, por um dado momento, ficou acompanhado desses irmãos. Então, eles ficaram sozinhos. E não Paulo sozinho, pelo menos por um dado momento. Por quê? Embora o texto não faça referência à chegada de Silas e Timóteo, é de se supor de que eles obedeceram à ordem do apóstolo Paulo. Lucas não faz o registro por não achar necessário. Mas se Paulo deu ordem para que eles se encontrassem em Atenas com ele, certamente eles obedeceram a ordem, a orientação de Paulo e estiveram com Paulo por um dado momento, e naquele momento Paulo os instruiu a voltarem Timóteo a Tessalônica e provavelmente Silas a Bereia ou a Filipos. Portanto, ele agora estava só, mas por um momento ele estava acompanhado. Eles estavam sozinhos, no plural. Essa também é uma outra explicação razoável. Porque observe que no final do verso 1 de 1 Tessalonicenses 3, diz assim: ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo. Então, ele diz ficar sozinhos em Atenas e logo em seguida enviamos nosso irmão Timóteo.
o que pressupõe que de Atenas Paulo encaminhou Timóteo para Tessalônica. Então, Timóteo se encontrou com ele, assim como Silas, e Paulo e Silas o encaminhou, então, a Tessalônica. Então, essas são as duas explicações, e eu repito a importância dessa questão muito técnica, voltada para os estudiosos da palavra de Deus, muitas vezes não referida nas pregações, mas é importante porque nós precisamos ter a maturidade de lermos a Bíblia sem medo, mesmo que encontremos algumas dificuldades, para confiarmos de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. É Deus quem fala nela. Nós somos limitados. Nós não conhecemos todas as coisas. Deus muitas vezes nos oculta sabedoria e conhecimento de coisas que não nos pertencem, mas pertencem a Deus. Por isso que eu fiz questão de trazer aos irmãos este detalhe, para que os irmãos solidifiquem a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus, mesmo que ouça coisas que negam a palavra de Deus e diz que nela há contradição. Eu creio que agora nós estamos prontos para fazer a exposição de cada um desses versos. Vejamos, portanto, o versículo de número 1, novamente. Esse verso de número 1, como eu já falei para os irmãos, ele liga diretamente os versos 17 e 18 do capítulo 2. Observe o que é que diz o verso 17 e 18 do capítulo 2. Ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Agora, em continuação, verso 1 no capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Observe que Paulo, nos versos 17 e 18, ele fala que Satanás barrou o caminho para que ele não pudesse voltar a Tessalônica. Colocou trincheiras, barreiras. E Paulo foi impedido, então, de realizar o seu desejo, de voltar a ver aqueles irmãos, para cuidar deles, para instruí-los, tirar dúvidas, exortá-los, admoestá-los. Paulo foi privado deste seu desejo. Então, no verso 1 do capítulo 3, Paulo diz que não suportou isto. Ele queria vê-los, era o seu desejo. Ele tinha na mente e no coração os irmãos tessalonicenses. Ele era de fato um pastor que cuida das ovelhas, que se preocupa com as ovelhas, que quer cuidar delas como um pai cuida de um filho, como uma mãe cuida de um filho. Era o desejo de Paulo. Foi impossível ele retornar. Ele diz que não suportou. Essa palavra pode ser traduzida como ele não resistiu tal desejo do seu coração de revê-los. Ele não aguentou mais. Por isso não era mais possível ele aguardar, ele esperar. Foi aí que ele tomou uma decisão. Foi por este motivo que ele chamou Silas e Timóteo de Bereia para se encontrar com ele em Atenas. Provavelmente, então, seguindo aquela explicação que eu dei, eles se encontraram
E Paulo, então, a partir deste momento, é que se reúne com eles como se fosse um conselho, porque nós sabemos que a palavra de Deus nos instrui a respeito da importância dos conselheiros, não tomarmos decisões sozinhos, mas acompanhados de irmãos sábios e consagrados, e nunca tomarmos decisões sozinhos. Paulo fez isso ao aguardá-los, porque ele tinha em mente, estrategicamente, encaminhar Silas e Timóteo para a Macedônia, para que eles pudessem fazer aquilo que Paulo foi impedido de fazer. Eu creio que com isto o texto fica mais claro. E principalmente mostra-nos a respeito do amor que o pastor ou os pastores, no caso das igrejas presbiterianas e reformadas, nós não temos um, mas temos vários pastores que se chamam presbíteros ou anciãos, devem juntos cuidar das ovelhas. Uma andorinha só, como nós conhecemos esse provérbios, né? Não faz verão, acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? No presbiterianismo, ou seja, na forma de governo bíblica, de fato isso se aplica. Nós temos a necessidade de termos uma pluralidade de homens capacitados pelo Espírito para cuidar do rebanho. Com todo o respeito aos congregacionais, aos batistas, nós entendemos que esta é a forma bíblica de lidar com as dificuldades da igreja. É por isso que nós adotamos esse sistema. É o que parece aqui. Paulo diz, na outra metade desse verso 1, pareceu-nos bem ficar sozinhos, diz ele. Essa expressão pareceu-nos bem significa dizer que ele ficou contente com a decisão tomada. Ele, provavelmente com Silas e Timóteo, tomou a decisão. Paulo tomou a decisão de ficar sozinho. Nesse instante, eles estavam sozinhos, mas Paulo tomou a decisão de ficar solitário e encaminhá-los para esta missão. Esta decisão, Paulo tomou juntamente com esses irmãos, mas ele não se queixou de ficar sozinho. Lembrem-se, ficar sozinho naquela época, ainda mais o apóstolo Paulo, era sinônimo de grande perigo. É como ficar sozinho em alguns países, né? Em determinados bairros, em alguns países. Ficar sozinho é sempre um perigo. Paulo ficou sozinho. Estavam sozinhos, mas agora Paulo tomou a decisão de ficar sozinho, somente ele. Não só pelo trabalho missionário que Paulo passava a fazer sozinho em Atenas, sem o auxílio dos irmãos, pastores, como também ele teria que trabalhar para se sustentar, o que dificultava também a pregação do Evangelho. Mas por que ele tomou essa decisão? Por amor aos irmãos tessalonicenses, que falou mais alto ao seu coração. É mais importante o bem deles do que o meu bem. É mais importante o cuidado com eles do que o cuidado comigo mesmo. Ele era altamente altruísta, o apóstolo Paulo, assim como Silas e Timóteo. Esta decisão que ele tomou foi uma decisão pensada, sensata e a melhor possível. Implicou em dificuldades para ele, mas o bem para os tessalonicenses. Por isso que pareceu-nos bem significa fiquei feliz ou ficamos felizes com a decisão de eu ficar sozinho. Em Atenas, diz o apóstolo Paulo. Verso 2. Aí, decisão tomada, feliz com a decisão tomada, juntos, sem queixa, sem murmuração. O que foi que ele fez? Observe, junto com os outros. E enviamos nosso irmão Timóteo. Provavelmente ele e Silas.
Obviamente ele como apóstolo, e o seu companheiro, mais uma vez, ele faz questão de colocar no plural, nós enviamos. Nosso irmão Timóteo, embora ele pudesse fazer isso sozinho, afinal de contas ele era apóstolo, inspirado. Observe que Timóteo, nós lembramos disto, era um jovem, não tinha a mesma experiência, a mesma sabedoria, o mesmo conhecimento de Paulo. Não teve aquele encontro que Paulo teve com Jesus. A sua conversão, quem sabe, se deu como a nossa conversão, muitos de nós, sem nada extraordinário, como foi o caso de Paulo. E era muito jovem ainda. Mas Paulo faz questão de enviá-lo, porque ele reconhecia em Timóteo as qualificações necessárias para o presbiterato, para o pastorado. Ele chama Timóteo de irmão. Ele se coloca no mesmo nível de Timóteo. E não só isso, ele chama Timóteo de ministro de Deus. A palavra ministro é a palavra mesmo utilizada para diácono, é diáconos, ou seja, é um servo. Ele reconhecia em Timóteo e ele fazia questão de dizer isso aos Tessalonicenses. Olha, irmãos, ele é jovem, mas ele não é um simples auxiliar. Ele não é um simples seminarista, mas é, acima de tudo, irmão nosso e servo de Deus, ministro de Deus, ministro do Evangelho, antes de ser um mero cooperador, ajudante, auxiliar. E observe, ele é ministro de Deus, é irmão de Paulo, cooperador com Paulo, auxiliar de Paulo, mas ele é, acima de tudo, ministro de Deus e não de Paulo. Ele não é ministro de Paulo, ele é ministro de Deus. A nossa liderança, que nos lidera com sabedoria e de conformidade com a palavra de Deus, é formada por ministros de Deus. Nós não somos donos deles, assim como eles não são os nossos donos. Eles servem a Deus, assim como nós servimos a Deus. Portanto, tudo deve ser feito de conformidade com o ensino da palavra de Deus, que está sobre nós, acima de nós. Ministro de Deus no Evangelho de Cristo, nas boas novas de Cristo. É para isso que os pastores, os presbíteros, os anciãos são chamados, para serem ministros do Evangelho de Cristo. Uma igreja onde não se pregue o Evangelho, não se fale de Cristo, não é igreja de Cristo, é outra coisa qualquer. Uma igreja que só fala em prosperidade, que só fala em cura, que só fala em milagre, que só fala no diabo, não é igreja de Cristo. Pode ser até do diabo, mas de Cristo ela não é. Porque necessariamente a igreja foi constituída para proclamar a Cristo. Não foi a escola constituída para isto. Não foram os governos civis constituídos para isto. Não foram as empresas de eventos, nem o teatro, nem a banda de música. A igreja é de Cristo e foi constituída para isto. O mundo e estas coisas citadas são muito melhores do que nós, muito mais hábeis em fazer eventos, em promover coisas que atraem as pessoas, muito melhor do que a igreja. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo. Para quê? Observe, para o objetivo, o alvo,
em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete. E aí ele continua. O propósito na igreja está muito claro. É para que a nossa fé se firme. E como é que a nossa fé se firma? Ela ganha solidez e fundamento com o ensino da palavra. Não é de outro jeito. Não é eu ensinando os irmãos a como cozinhar melhor, como fazer economia doméstica, ou qual é a melhor série da Netflix ou do Amazon Prime, ou outra coisa qualquer que seja um mero entretenimento. Não, nós estamos aqui para sermos firmados, fundamentados na fé evangélica, na fé que proclama a Cristo, para em benefício da nossa fé. Para isso, o mundo não vai fazer isso. As empresas de entretenimento não estão preocupadas com isso, nem a maioria das escolas. E exortar-vos. Exortar é uma palavra que é a mesma utilizada para se referir ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O papel de quem prega, ou o papel da igreja, aquilo que a igreja deve falar, deve nos firmar na fé em Cristo, exortando-nos, ou seja, a palavra exortar, ela é positiva, ela é sempre positiva. Mas esse positivismo, digamos assim, não é somente com palavras macias, suaves, de elogios, é também uma exortação por meio do elogio, sincero, verdadeiro, honesto, para que a pessoa se firme, se levante, se anime. É assim que a gente anima as pessoas. Mas não é só assim que a gente exorta, que anima. É também com advertências, puxão de orelha, disciplina, palavras às vezes duras, mas verdadeiras. Porque é assim que se faz um bom amigo. Um bom amigo não é aquele que dá beijinho no rosto e está tudo sempre muito bem. É aquele que diz: olha, irmão, olha, irmã, isso está errado. Eu falo isso para o seu benefício. Portanto, a exortação, ela tanto pode ser no sentido de animar a pessoa com palavras honestas e verdadeiras de estímulo, de elogio, como também de advertências. Era para isso que Timóteo ia visitar os Tessalonicenses, com este propósito, dado pelo apóstolo Paulo com os outros irmãos, a fim, verso 3, de que ninguém se inquiete com estas tribulações. O evangelho de hoje parece que não há tribulação. Ninguém fica desempregado, ninguém fica doente, tudo é bênção, tudo é vitória. Vitória em Cristo, é o que dizem. Mas não é assim. Uma fé firmada nestas coisas é uma fé extremamente vacilante. A qualquer momento, qualquer coisa ruim, qualquer dificuldade, a pessoa sai. E hoje em dia procura outra igreja que ofereça isso. Na época do apóstolo Paulo não tinha isso. Graças a Deus, não é? Porque hoje é uma fantasia, uma ilusão. Procura uma igreja que lhe ofereça todos os benefícios sem os deveres exigidos, não é? E eles morrem como um sapo. Um sapo numa panela de água fervendo, não percebe a mudança da temperatura e a água vai esquentando e ele morre juntamente com o esquentamento, o aquecimento da água, sem perceber. Assim são muitos evangélicos nas igrejas. Não percebem, eles estão morrendo e eles não percebem isto.
E terão a grande surpresa, infelizmente, negativa, porque vós mesmos sabeis que estamos designados, diz o apóstolo Paulo, para isto. Nós estamos designados para quê? Sermos perseguidos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, é natural termos problemas, passarmos por dificuldades. Nós não queremos. Quem quer aqui passar por dificuldade? Ninguém quer. Quem quer passar aqui por doença? Ninguém quer. Quem quer aqui ter pessoas a morrer na sua família, na sua vizinhança? Ninguém quer, ninguém deseja. Mas isso faz parte da vida cristã. Não se iludam. Verso 4. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Paulo não escondeu. Paulo não escondeu dos Tessalonicenses quando pregou o evangelho para eles. Paulo não disse assim: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus tem muitas bênçãos, muitas promessas para si. Não, Paulo não fez isso. Paulo pregou o evangelho, as boas novas do evangelho, notícias boas, extraordinárias, maravilhosas, perdão dos pecados. Mas ele também disse: olha, gente, a partir do momento que vocês confessarem a Cristo como Senhor, vocês passarão por dificuldades, mas não se desanimem. A nossa expectativa está na volta do Senhor Jesus Cristo. É por isso que em todos os capítulos desta carta, no final, os irmãos podem conferir, ele fala a respeito do retorno de Jesus Cristo, porque só nele nós teremos o real consolo. Algumas pessoas neste mundo vivem com mais tranquilidade e morrem, graças a Deus, com mais tranquilidade, com menos problemas do que outras. Mas isso não é norma, é exceção. Ou é sinal de que alguma coisa pode estar errada. Pois muitos não se dizem, não têm coragem de dizer que são cristãos e vivem no meio de determinadas pessoas que não deveriam viver, mesmo pessoas da igreja, que o apóstolo Paulo diz que são às vezes piores do que as pessoas que estão no mundo. Quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Tanto nós iríamos passar por perseguições, por provações, como vocês também. Finalizando, verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo então explica aos Tessalonicenses que ele enviou o seu auxiliar, o seu cooperador Timóteo, não foi porque Paulo queria se livrar deles e que não tinha interesse por eles. Ele já explicou isso. Ele enviou preocupado com os Tessalonicenses, para que toda a profissão de fé feita por eles, tudo aquilo que Deus havia feito com eles de forma extraordinária, pudesse se solidificar com as exortações de Timóteo, com as advertências de Timóteo, com as instruções de Timóteo, eles pudessem se firmar na fé e puderem viver em meio a aflições e tribulações, firmes, sem vacilar. É para isso que a igreja foi constituída e é para isto que os pastores, presbíteros, anciãos, em especial, são chamados para a edificação do povo de Deus. Isso é importante para nós, irmãos, porque nós muitas vezes achamos, em primeiro lugar, que uma pessoa só vai resolver todos os problemas da igreja. Isso não é verdade nem aqui, em lugar nenhum do mundo, nem na igreja, nem fora da igreja. Nós sempre precisamos
de auxiliares, pessoas que nos ajudem. Em segundo lugar, nós precisamos nos admoestar uns aos outros, porque esse não é só o papel da liderança. A Bíblia nos ensina a nos exortarmos uns aos outros também. Então não espere que o seu pastor, que a sua liderança tome decisões por você. A decisão é sua. Especialmente dos maridos em casa, com a mulher, com os filhos. Não fiquem na dependência da igreja. Vocês são alimentados, exortados na igreja para colocar em prática, na vida cotidiana, aquilo que aprendem de Cristo. Não é do pastor, é de Cristo na sua palavra, se de fato estiver de conformidade. E por último, estando em aflição, em dificuldades, não desanimem. Não desanimem. Nós fomos chamados para isto, porque Deus quer ver em nós uma fé genuína, autêntica e não circunstancial. A nossa fé não deve depender de circunstância alguma, mas unicamente de depositarmos a nossa confiança em Cristo. É assim que nós somos exortados nesta manhã. Se Deus quiser, no próximo domingo, daremos continuidade a essa passagem que, embora não seja muito teológica, é prática e nos auxiliam a viver a vida cristã. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos orar nesse instante e em seguida, em resposta à pregação, cantaremos o Salmo de número 2. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra, que nos instrui, nos exorta, nos adverte e nos orienta a como devemos andar neste mundo. Que Tu tenhas misericórdia de nós e que estas palavras que ouvimos sejam recebidas não como palavra de homem, mas como palavra do Senhor. E assim, Senhor, possamos viver em toda e qualquer circunstância, firmados no Senhor, e assim o nome de Cristo seja exaltado, pois foi Ele que morreu por nós, e tudo dependemos dEle, e é Ele o verdadeiro Salvador do mundo. Obrigado, Senhor, por Teu amor e cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém.